promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade eu provarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre na luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Prezados irmãos e amigos, estamos agora reunidos para estudar a Palavra de Deus, dando continuidade aos estudos do Sermão do Monte, e então nesta hora que estamos aqui reunidos, queremos focar a atenção na mensagem que Jesus dá aos apóstolos logo após escolher e mencionar os seus nomes. Ele dá algumas instruções. Nós não estaremos estudando todas as instruções, mas estaremos fazendo com uma primeira parte as instruções aos 12, depois veremos admoestações e a quem temerisse na sequência dos estudos não serão dadas hoje, é só para ter uma ideia. E nós queremos voltar a nossa atenção para essa leitura. Nós vamos fazer a leitura, depois oraremos e daremos início a esse estudo. Vamos ler a palavra do Senhor, o texto que se encontra em Mateus capítulo 10, versículos 5 até o verso 15. E nós leremos nesse instante. Diz assim: oraremos nessa hora. Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento que estamos aqui reunidos. Queremos pedir-te a tua direção, a tua orientação para a apresentação desse estudo. Nós dependemos de ti, precisamos da tua graça nesse instante de ministração da tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos, suplicando por aqueles que nos ouvem e os problemas que enfrentam, seja no lar, seja em casa, seja em qualquer outro lugar, e seja de saúde ou qualquer outra dificuldade que estejam enfrentando, que confiem em ti e busquem a tua direção, busquem também a tua orientação para todos os problemas que estão enfrentando. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. O texto que indicamos que vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 10, versículos 5 a 15, diz assim o texto: Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem a quem está próximo, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade de aldeia ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fiquem ali
até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, cuidem-na, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Essas instruções que Jesus dá aos discípulos é uma introdução àquelas instruções que viriam depois, mais específicas para os problemas que eles teriam que enfrentar. Mas aqui nessa primeira palavra, Jesus dá aos seus discípulos algumas ideias básicas. E nessas ideias básicas ele diz inicialmente: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos. Isso poderia provocar discussões, seja no caminho dos gentios, seja para os samaritanos. E também aqueles que estavam ali ao redor diriam: não, ele não veio para falar ao povo de Israel, veio para falar aos gentios. E não era essa a missão. Os gentios seriam contemplados mais tarde na sequência do ministério do Senhor Jesus, que estaria se projetando através dos apóstolos. Mas agora não era o caminho de estar falando aos gentios. E eventualmente poderia acontecer isso, mas não que fosse algo que eles deveriam se ater. Também disse que não deveriam entrar na cidade dos samaritanos para justamente não suscitar discussões, porque os samaritanos tinham muitas questões com os demais judeus e então seria uma oportunidade de discutir, e Jesus não estava ali para discutir, estava para anunciar a palavra e sem contestação daqueles que tivessem o contato. Ele disse: procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa missão que ele estava fazendo. Então era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aqueles discípulos deveriam fazer isso. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. A urgência de transmitir essa mensagem é que estava próxima a oportunidade daquelas pessoas terem entrada no reino de Deus. E então preguem que está próximo o reino dos céus. E ele disse naquela sequência: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Essa palavra de Jesus envolve muitos privilégios para os discípulos, porque eles estavam tendo o primeiro contato com Jesus e Jesus já lhes diz: vocês vão, curem enfermos, ressuscitem mortos. Parece-nos que isso é uma mensagem mais avançada, mas Jesus está dizendo: eu confio em vocês, que vocês podem realizar uma missão que dará impacto naquelas pessoas. E quando ele fala sobre isso, ele diz: vocês receberam de graça, portanto deem de graça. Não tinham que cobrar nada pelo que estavam fazendo. E ele diz mais adiante: não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Eles não tinham que levar nada, nem se preocupar, nem com o sustento, nem com a roupa, nem com qualquer outra coisa. Ele diz: em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, pergunte quem nelas é digno e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ele está preocupado com aquelas pessoas que receberiam os apóstolos, os discípulos, os 12, e que eles pudessem entrar nas casas que fossem julgadas dignas pelos que estavam ali, os seus 12 e as pessoas que estivessem ao redor. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Ele estaria dizendo aos discípulos naquela hora que ao entrarem na casa, eles tinham que se preocupar se aquela casa era digna de receber os apóstolos. Então, se ela fosse digna, então a paz de vocês venha sobre ela. Isso é, Jesus está dizendo que não apenas os milagres aconteceriam, mas também a paz de Deus viria para aquela cidade. Então, se não for digna, a paz voltará para vocês.
Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Isso é uma expressão querendo dizer, vocês não devem levar nada daquelas ofensas, nada daquelas considerações que as pessoas fizeram. Vocês deveriam entrar na cidade e realizar aquilo que é o que Deus quer que vocês façam. Mas dali vocês não devem levar nenhuma ofensa, nenhuma coisa que venha minar o seu ministério que vocês devem desenvolver ali. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela cidade ou daquela casa, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Essa última palavra de Jesus é muito forte, porque ele está dizendo que aquelas pessoas tiveram o privilégio de receber em casa os servos de Deus, os apóstolos de Jesus, para transmitir a mensagem de Deus. E eles tinham responsabilidade de fazer aquela missão com seriedade, com dedicação. Mas se por acaso não fossem bem recebidos, que eles saíssem dali, sacudindo o pó dos seus pés, como disse, olha, nós já cumprimos a nossa responsabilidade. Se vocês não querem receber, a responsabilidade agora é de vocês. E ao saírem dali, ele disse, naquele dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades que focalizavam aquilo que era de perverso, de maldade, de injustiça, de podridão. E Jesus diz, haverá no dia do juízo menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Jesus ia tratar, queria dizer com isso, com seriedade, com rigor, aqueles que rejeitavam os seus discípulos. E eles tinham que estar prontos a enfrentar todas essas coisas, sem se queixar, sem se lamuriar, sem discutir o que estava acontecendo. Eles tinham que fazer a obra do Senhor, confiando no Senhor, que estaria abrindo as portas para eles e dando-lhes a sua direção para que eles fizessem aquilo que era da vontade de Deus. Então nós temos esse privilégio. A seguir, Jesus vai ter essas admoestações, mas isso ficará para a próxima etapa. Nós queremos, nesta hora, orar, agradecendo pelo privilégio que Ele nos dá, de transmitir essa palavra com seriedade, com objetividade, com o reconhecimento de que estamos falando, não daquilo que são os nossos conhecimentos, mas da palavra que vem de Deus, dos altos céus, para alcançar os corações daquelas pessoas. E nós queremos orar nesse instante, que nos despedimos desse momento, para que no próximo estudo nós possamos prosseguir esses ensinos que Jesus deixou com os apóstolos e que deixou também conosco, porque servem de orientação para que na sequência da ministração da palavra do Senhor nós tenhamos sabedoria em fazer isso. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por esse momento em que lemos a Tua palavra, em que sentimos aquilo que é a responsabilidade que cai sobre os discípulos de Jesus, sobre os apóstolos de Jesus, e que também cabe a nós quando entramos numa cidade, entramos numa casa. Que saibamos receber essa palavra em nossos corações para cumprir aquilo que Tu nos tens deixado, que nós tenhamos responsabilidade em transmitir a palavra e que transmitamos essa palavra com seriedade, sentindo a responsabilidade de transmitir a palavra que vem do Senhor para alcançar os corações daquela casa ou daquela cidade em que entramos. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos no nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do seu Santo Espírito repousem sobre todos aqueles que recebem essa palavra nesse instante, hoje e para todo sempre. Amém.